Olá pessoal, bom dia. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o transporte de pacientes críticos e é sempre um tema muito instigante pela importância prática que tem e pelo impacto que a gente sabe que o treinamento da equipe envolvida pode gerar para a redução de eventos adversos para esses pacientes. Nós vamos passear hoje por alguns objetivos que vão compreender principalmente aspectos relacionados às fases de transporte, como a gente vai poder impactar na minimização dos riscos para esses pacientes, tentar fazer uma padronização do cuidado, né, com monitorização, capacidade de intervenção desse cuidado. E a ideia é que cada instituição crie um checklist ou uma ferramenta, né, que possa trazer uma uniformidade do cuidado. De forma introdutória, nós sabemos que os primeiros relatos de pacientes de transportes de feridos, eles se deu nas guerras, né? Nas guerras napoleônicas há mais ou menos durante 200 anos. Isso desenvolveu ao longo da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, porém os guidelines e os estudos médicos, eles só se deram na década de 70, tá? E aí passou-se a definir o que seria evento adverso, os fatores de riscos, para que eu criasse uma literatura médica voltada para esse tema. E uma pergunta que sempre surgia era: por que transportar? Alguns levantamentos nos mostram que em torno de 60% dos exames eles não mudam a conduta para o paciente, sendo o exame que mais mudou nesses levantamentos a tomografia. E vejam só outro dado interessante: quase 70% das vezes havia alterações dos parâmetros fisiológicos durante o transporte desses pacientes. De forma que a gente pode classificar esses eventos em eventos menores, quando eu tenho uma variação fisiológica menor do que 20% no sinal vital, ou uma falha de equipamento, em eventos maiores, quando essa variação fisiológica ela é mais de 20% e põe a vida do paciente em risco, necessitando de uma intervenção urgente. Outra forma de classificar é dividir em eventos pelo sistema e do próprio paciente. O que eu chamaria a atenção de vocês neste ponto é: vejam só o índice de eventos adversos relacionados à equipe. Quase mais de 80% das vezes pode acontecer alguma falha nesse sentido, o que mostra para a gente a importância da gente ter uma equipe bem treinada para evitar esse tipo de falha. Detalhando melhor esses eventos, nós temos equipamentos, falhas relacionadas a monitor, bomba, falha do ventilador, suprimento do oxigênio. Em relação à equipe, nós temos esquecer medicações, tratamentos e estratégias de capacidade de intervenção, hipoventilação ou hiperventilação, falhas relativas à comunicação, são todos relacionados à equipe de transporte. Já quanto ao paciente intrínseco a ele, pode sentir dor, agitação, hipotermia, que apesar do nosso clima quente, mas dentro do hospital, principalmente, nós temos setores como radiologia, como setores de endoscopia, hemodinâmica, que são refrigerados, e o paciente, já num cenário de choque, por exemplo, pode sofrer efeitos importantes relacionados à hipotermia. Além disso, arritmia, aspiração, entre outros. Outra forma de organizar é colocar esses eventos, esses riscos, ou eventos adversos, pelo ABCD, né? Relacionado à via aérea, como extubação, obstrução por rolha, broncoaspiração. Do aspecto do B, que seria respiração, parada respiratória, hipoxemia, pneumonia associada à ventilação e pneumotórax. No C, já encontraremos parada cardíaca como um evento mais grave possível, instabilidade hemodinâmica, sangramentos, possibilidade de embolia gasosa. E no D, que seria o aspecto neurológico, temos o risco de aumento de hipertensão intracraniana e lesão medular instável. De forma que, se nós pudermos organizar no contexto do ABCD e também dos eventos outros como hipotermia, falhas de equipamento,
e as falhas relacionadas à equipe de transporte. Gostaria de destacar aqui com vocês o risco de evento de parada cardiorrespiratória durante o transporte, que gira em torno de 1,5%. Né? Então, de cada 100, em torno de 1 ou 2 pacientes podem parar durante o transporte. Isso não quer dizer, pessoal, que obrigatoriamente a gente tem que transportar o desfibrilador conosco, mas a gente tem que ter capacidade de intervenção, ou seja, acesso rápido e disponível a um desfibrilador durante o transporte do paciente. Esses efeitos que eu coloquei para vocês são os efeitos diretos, mas a gente também pode passar, o paciente pode sofrer efeitos secundários, como uma experiência traumática, né, de dor, de exposição, tá? Um risco maior de PAV, eu já tinha até colocado para vocês, de ser uma das intercorrências, mas em alguns levantamentos até 26% de risco, com um aumento importante de mortalidade. E isso pode impactar também no tempo de internação, né, um evento adverso que aconteça durante o transporte, e aumento de custos hospitalares. Então, não é simplesmente a gente tirar o paciente da UTI, levar durante o transporte e trazê-lo de volta, ou no cenário de enfermaria, levá-lo da enfermaria para um exame ou para a UTI e eu cheguei ao meu ponto final. Não. O importante e é fundamental a gente planejar e diminuir o risco durante esse evento do transporte. Fatores de risco que aumentam, né, essa proporcionalidade de eventos adversos. Então, temos que estar atentos a falhas dos equipamentos, que pode acontecer. Por exemplo, apesar do ventilador de transporte ser nível de evidência 1A, não quer dizer que ele não tenha falhas. Tá? Até 26% das vezes a gente pode ter falha. O que demonstra para a gente a importância de sempre ter um backup, um plano B para isso, que pode ser, por exemplo, um AMBU. Falhas do ponto de vista da preparação, identificação do tempo de duração desse transporte, ou seja, a organização em si. Falhas ou fatores de risco associados ao tipo do transporte, né? O treinamento que essa equipe possui, qual a composição dessa equipe. Em alguns levantamentos mostrando que se a gente tiver uma boa equipe, uma equipe bem treinada, seja ela composta por residente ou staff, a redução de eventos adversos é impactante e não tem grande diferença se eu tenho uma equipe bem treinada. E outros fatores de risco que vão ser relacionados diretamente ao paciente. Então, existem alguns red flags que a gente deve estar atento sobre riscos inerentes ao próprio paciente, como do ponto de vista respiratório, FO2 acima de 60, PIP acima de 10, um platô acima de 30, presença de múltiplos tubos torácicos, drenos de tórax que podem ser deslocados durante esse transporte, intolerância à aspiração, aquele paciente hipersecretivo, quando você desconecta o ventilador para aspirar, ele dessatura. Já do ponto de vista circulatório, nós temos a instabilidade hemodinâmica, a presença de balão intraórtico ou um marca-passo disfuncionante, como um red flag, ou esse paciente, né, uma área correlata, a presença de choque. Não existe exatamente uma definição do valor da droga vasoativa que seja impeditivo para esse transporte. É uma pergunta que sempre nos surge. Mas sim, aquele paciente que precisa de doses crescentes de droga vasoativa, né, de bolos de droga vasoativa, ou expansão volêmica para isso, ou o paciente que está com sangramento ativo, que eu preciso de ressuscitação, abrir protocolo de transfusão maciça, né, controlar a fonte de sangramento, tá? Do ponto de vista neurológico, hipertensão intracraniana e a presença de lesão cervical instável, são dois red flags. Já do ponto de vista abdominal, lembramos aqui da síndrome compartimental abdominal, que pode impactar sobre a perfusão, o aspecto renal, sobre o próprio aspecto respiratório desse paciente. E pacientes que precisem de suporte terapêutico renal contínuo, também acaba sendo outro red flag que pode impactar sobre o transporte. Como é que nós poderíamos, então, né, organizar melhor o transporte?
algumas perguntas nos surgem e a gente vai trabalhar um pouco em cima dessas perguntas agora, tá certo? A primeira delas é por que o transporte é necessário, né? A segunda seria quem é esse paciente? Quem vai acompanhar esse paciente? Qual é o quadro clínico dele? A terceira pergunta seria qual equipamento será necessário? Que depende diretamente da pergunta anterior, né? De quem é esse paciente, quais são as necessidades dele, tá? A quarta pergunta seria quando? Quando é o procedimento? Quando eu vou transportar, tá? E a última seria onde é a melhor rota, né, de segurança? A gente sabe que impacta diretamente os eventos adversos o tempo de transporte. Então, ter um tempo de transporte maior do que 20 minutos do ponto de vista intra-hospitalar pode aumentar o risco desse paciente fazer evento adverso. Vamos detalhar então as perguntas anteriores. Primeiro é por que transportar? Então, se existir alguma opção beira-leito, seja de ultrassom, eco, endoscopia, né? Qualquer tipo de procedimento que possa ser feito beira-leito, esse procedimento deve ser realizado, deve ser priorizado dessa forma. Segunda pergunta seria, o paciente está estável? Se não, considere não transportar. Implemente medidas antes e aí em seguida você pode fazer esse transporte. Se ele estiver instável, apesar dos seus esforços, a gente deve se perguntar, é uma intervenção salvadora, né? Que eu não consigo fazer beira-leito e esse paciente tem risco de óbito nesses próximos momentos e essa intervenção pode impactar sobre isso, então eu vou tentar transportar. É um exame diagnóstico, um teste diagnóstico que vai decidir sobre essa intervenção, eu também devo considerar o transporte desse paciente. Segunda perguntinha, quem é esse paciente? A gente deve conhecer em detalhes a história dele, claro, uma história sucinta. Para quê? Para impactar sobre o que ele pode fazer de evento adverso e a gente já tentar fazer um planejamento de como ter uma capacidade boa de intervenção. O outro quem vai com esse paciente. É importante no cenário de paciente crítico que eu tenha a presença do médico, tenha a presença do enfermeiro, né? Isso tem nível de evidência forte. Além disso, conhecer as informações do paciente, né? Para quê? Para ter uma boa comunicação com a equipe que vai receber esse paciente, seja no centro cirúrgico, na UTI, a equipe de apoio à assistência como equipe de imagem ou o setor de hemodinâmica, de endoscopia, para que as informações sejam passadas de forma correta. A outra é qual equipamento levar. No geral, a gente vai levar equipamentos que nos deem a capacidade de boa intervenção sobre eventos adversos graves relacionados ao ABCD. E a gente também deve entender sobre o aspecto da história clínica e sobre o aspecto de saída desse paciente de onde o local que você está, dentro do seu planejamento, o que é que pode ser feito, o que é que deve ser levado para diminuir esses riscos. Mas alguns equipamentos, eles são importantes, né? Principalmente em alguns cenários. Pacientes não intubados, mas que têm uma instabilidade respiratória, é importante você ter uma maleta, né, de material de via aérea e até contemplando a questão de via aérea difícil. Já em pacientes intubados, a gente deve ter capacidade de atendimento sobre reconhecer a questão da desconexão, né, a oxigenação, o oxigênio insuficiente. Então, sempre antes de sair do seu local, verificar a quantidade de gases, se esse quantitativo é realmente suficiente para realizar todo o transporte do paciente, estar atento à presença de rolhas e ter a capacidade de agir nesse sentido, né, para evitar uma falha de ventilação. A extubação, que é sempre um evento complexo durante o transporte, então alguns planejamentos, como por exemplo fixação segura dessa via aérea é importante, verificação do CAF também seria importante, e um outro evento adverso complexo seria a formação de pneumotórax durante esse transporte. De modo que a Academia Americana de Pediatria, ela organiza essas intercorrências do ponto de vista respiratório no mnemônico DOPE, seria desposicionamento, obstrução, pneumotórax e falhas de equipamento.
Então, algumas dicas vão poder guiar a gente para isso. No desposicionamento, sempre estar atento à fixação, procurar realizar a ausculta desse paciente para saber se ele não está seletivo ou se o paciente não se estubou. A presença de obstrução, né, ela pode ser verificada pela presença de secreção, de rolha dentro do tubo, para aquele paciente fica fazendo pressão de pico. Se possível, avaliar a aspiração. É aquele paciente no ambu que é difícil de ventilar, tá certo? Então, tá atento a essa possibilidade. O pneumotórax, né, sempre interessante realizar a ausculta pulmonar, né, a avaliação da pressão de pico também que vai estar aumentada, presença de instabilidade hemodinâmica, tá, que são fatores que chamam a atenção para essa intercorrência. E falhas do equipamento, como vazamento de gás, né, volume corrente inadequado, ficar atento quando esse paciente está ventilando a pressão, né, para observar sinais de que ele não está sendo corretamente ventilado, inspecionar todo o sistema para saber se não teve alguma conexão que está falha nesse momento, né? E aí para verificar e resolver esse tipo de situação. Outra pergunta que surge é quando transportar, né? Antes de transportar, eu devo sempre realizar toda a preparação e estabilização desse paciente, tá? Checar o horário da realização do procedimento com a equipe de destino. Então, exemplo, o paciente vai ser transportado para fazer uma ressonância ou uma tomografia. Eu devo me comunicar sempre com esse setor para evitar, por exemplo, chegar no local de destino e o aparelho estar ocupado, prolongar meu tempo de transporte e aumentar o risco de evento adverso, né? Então, essa checagem ela é sempre muito importante e a comunicação é fundamental para isso. Para onde é que eu vou? Então, rota de elevadores, esse elevador está funcionando? Tem uma rampa? Com a maca que eu estou, eu consigo passar? Tá certo? Qual é o suporte que eu vou encontrar no local onde eu vou? Existe algum carrinho de parada com desfibrilador, medicações, material de via aérea, acesso? Eu vou ter fonte de gases lá presente? E no caso, se eu for para ressonância, que existem algumas particularidades, como entrada de bombas, do próprio ventilador, objetos metálicos, esse paciente tem alguma contraindicação a fazer o exame, certo? É importante que se verifique isso antes. De forma tal, pessoal, que de tudo isso que eu falei para vocês, a gente organiza didaticamente o transporte paciente crítico em 4 fases básicas. Seriam a indicação, preparo, o transporte propriamente dito e o pós-transporte. Se formos verificar essas 4 fases, 2 delas talvez sejam as mais negligenciadas, que seriam a fase do preparo, que impacta diretamente em diminuir evento adverso durante o transporte propriamente dito, e a fase do pós-transporte, tá? Que a gente vai detalhar um pouco mais lá na frente. Do ponto de vista da indicação, todo aquele paciente que tem alguma instabilidade cardiovascular, respiratória ou neurológica, ele deve ser considerado crítico e o seu transporte também. Do aspecto da preparação, nós temos sempre que mensurar o risco-benefício do transporte, e aí é uma decisão da equipe, né, do transporte, a equipe assistente, procurar sempre estabilizar esse paciente, definir previamente quem é a equipe de transporte, lembrando que o ideal é que eu contenha pelo menos médico e enfermeiro durante esse transporte paciente crítico, os equipamentos e acessórios que eu vou precisar, verificação dos catéteres hidrogênios, que a gente vai detalhar um pouquinho mais lá na frente para você, e prezar por uma boa comunicação. O transporte propriamente dito, ele é fruto de uma boa preparação para isso. Então, se eu planejei meu trajeto, se eu já tenho capacidade de intervenção, de monitorização do meu paciente, eu consigo ter uma fase de transporte propriamente dito boa. Já no aspecto pós-transporte, que é uma das fases que eu falei para vocês, a gente mais negligencia, nós devemos sempre verificar a estabilidade desse paciente ao final do transporte, né? Procurar fazer uma comunicação efetiva com a equipe que está recebendo esse paciente.
verificar os sinais vitais desse paciente à chegada do destino. E nós sabemos que em até 4 horas após esse transporte, ele ainda pode ter repercussões deste, principalmente na primeira hora. É uma bomba que parou de funcionar, é um device que se deslocou, um pneumotórax que se formou durante o transporte e não foi identificado. Então é um momento de se aumentar a vigilância deste paciente. Esse quadro ele é bem interessante porque ele nos traz exatamente isso que a gente comentou, mas demonstrando do ponto de vista de nível de evidência o que a gente deve prezar principalmente. E aí eu vou tentar organizar ainda mais esses dados para vocês. O que a gente tem de medida que é nível 1A, que é aquilo que a gente não pode deixar de fazer? Monitorização hemodinâmica e respiratória desse paciente durante o transporte. Treinar a minha equipe e, se possível, fazer simulações e fazer educação continuada. Ter precauções sobre alterações fisiológicas e falhas de equipamento. A composição da equipe ser feita por médico e enfermeiro, como falei para vocês previamente. Ter uma maca adequada que consiga dar cabeceira, tenha suporte de bomba, tenha suporte da bala de oxigênio, seja uma maca leve, de fácil manuseio, tá? O uso de bombas de infusão e de ventilador de transporte também são evidências fortes. Além disso, nós temos o conhecimento do quadro clínico do paciente, avaliar sempre o risco-benefício, a organização e a divisão das tarefas durante esse transporte, ter organizado, na unidade, maleta de medicamentos e de via aérea, ter conferência desse material, seja pela enfermagem, pelo setor de farmácia, a checagem dos níveis de gases. A gente nunca deve terceirizar esse aspecto, a equipe como um todo deve ter preocupação sobre isso, e a presença de ventilação manual e capnógrafo também tem nível de evidência importante. De forma que a instituição de um checklist institucional que possa melhorar o planejamento e a organização multiprofissional durante o transporte é fundamental. À medida que a gente consegue capacitar essas pessoas com essa ferramenta, o índice de eventos adversos ele diminui assim abruptamente, como mostra esse dado que eu estou falando aqui para vocês, de 75% para 15%. Alguns artigos trazem sugestões de checklists de ferramentas, que não é o nosso objetivo comentar aqui, mas eu vou mostrar uma ideia prática para vocês de um checklist desenvolvido. E aí, nessa fase de definição de criticidade, como eu falei para vocês, estão relacionados ao sistema respiratório, cardiovascular e neurológico, a gente pode fazer um detalhamento maior, até para facilitar a comunicação e definição do que seria um transporte de paciente crítico, como está colocado aqui nesse exemplo de checklist. Aqui a gente está falando da fase preparatória, que envolve enfermeiro e médico, tá? E eu queria destacar alguns pontos aqui com vocês. Por exemplo, a fixação de acessos, sondas e tubos, para se evitar no momento de mudança desse paciente de uma maca para outra, que se tenha um evento de perda de device. O esvaziamento desses coletores, então normalmente deve-se esvaziar e fechar esses drenos, tubos e acessos, tá? Com exceção de um, que é o dreno de tórax, que deve ser transportado aberto e abaixo do paciente, sob o risco da gente fechar e ocasionar para esse paciente a formação de pneumotórax hipertensivo e instabilidade e risco de PCR para esse paciente. Os demais eles devem ser fechados. Por quê? Vou exemplificar alguns para vocês. Drenos cirúrgicos devem ser fechados, sondas, catéter de ventricular externo, DVE, sob o risco de levar líquido contaminado para dentro do ventrículo do paciente ou gerar uma hiperdrenagem. Então, todos esses devem ser fechados. Item 12, uso de NPT e dieta enteral contínua. Acaba não sendo algo obrigatório de ser realizado durante o transporte. Então, se for impactar negativamente e levar a mais peso, mais dificuldade durante o transporte, deve ser retirado neste momento.
A gente deve definir na fase de planejamento que bombas de infusão contínua a gente deve levar, com destaque para drogas vasoativas, os sedativos e os antiarrítmicos. Só um adendo. Relativo aos sedativos, eles não são obrigatórios, você pode levar na forma de bolos. Porém, a depender do quadro clínico do paciente, exemplo, pacientes com hipertensão intracraniana, pacientes com SARA grave, que você não deseja que seja realizado um despertar durante o transporte, se estimula que se leve sedação de forma contínua. O item 14, que seria o esvaziamento do umidificador do cilindro de oxigênio. Normalmente, durante o transporte, essa bala de oxigênio ela é levada deitada. O umidificador também fica numa posição horizontal. Então, se a gente colocar água destilada nesse umidificador, ele pode migrar pelo látex e ir até a via aérea do paciente. O paciente aspirar, fazer hipoxemia, fazer desconforto. Como o transporte do paciente ele é de curta duração, normalmente não é tempo suficiente para lesionar a via aérea do paciente por conta de que ele não está umidificado. Então, lembrar desse detalhe. O item 15, o quantitativo de oxigênio, e aí vai depender muito da sua instituição, o tempo de deslocamento até chegar ao lugar de destino para esse planejamento. A aspiração de vias aéreas, principalmente em pacientes hipersecretivos, ela é recomendada que seja feita nessa fase de preparação. Definir o suporte de ventilação, então, preferível em pacientes intubados que você leve o ventilador de transporte, mas isso não quer dizer que você vai prescindir de outros dispositivos, como por exemplo o AMBU, tá? Pensando em que? Na possibilidade de falha do seu plano A, que no caso seria o ventilador de transporte. Ou se eu vou optar ou não tenho disponibilidade desse ventilador de transporte, quero levar meu paciente no AMBU, sempre procurar ter um segundo dispositivo que possa garantir segurança para o meu paciente. A definição da equipe que vai transportar, no item 18, e é importantíssimo que se verifique sinais vitais antes da saída. Posso até lançar a mão de coletar uma gasometria para avaliar melhor o aspecto de oxigenação e ventilação desse paciente. Um detalhe que eu esqueci de relatar, uma das estratégias aqui, é possível que você possa pré-oxigenar esse paciente, você vai ganhar uma reserva funcional maior para esse paciente, já que em alguns momentos eu vou precisar desconectar para mudar o meu ventilador, né? Eventualmente, se esse ventilador não funcionar adequadamente ou a bala de oxigênio não funcionar, eu ganho alguns segundos a minutos que podem ser preciosos para evitar uma intercorrência mais grave ao meu paciente. A terceira fase, que é de responsabilidade também do médico e do enfermeiro, contempla basicamente monitorizar esse paciente durante o transporte, observar falhas e presença de eventos adversos, e eles podem ser relatados aqui, e ter capacidade de intervenção, que é a fase do transporte propriamente dito. E a quarta fase, que eu já havia falado para vocês, a fase do pós-transporte, que seria verificar novamente esses sinais vitais do meu paciente, né, revisar a maleta e passar o caso clínico, o restante do caso para a equipe de destino, né, da condição clínica do meu paciente. Resumidamente, então, nós temos que tentar definir a indicação do transporte, os critérios de criticidade e conhecer o meu paciente, tá? Também são fundamentais a gente ter uma boa fase preparatória para evitar eventos adversos durante a fase de transporte propriamente dito. E nesta fase, ter a capacidade de monitorizar esse paciente e também manter a monitorização pós-transporte pelo aumento de eventos adversos nessa primeira hora e nas primeiras 4 horas. E sempre interessante que se mantenha uma equipe bem treinada, com educação continuada, que conheça o checklist, né, e essa ferramenta institucional para que se faça um transporte seguro para os nossos pacientes, ok? Agradeço a disponibilidade de vocês, espero que essa aula tenha contribuído de alguma forma para trazer reflexões e até a próxima.